E nós estamos conversando sobre ligações iônicas, tá, gente? Caso vocês não tenham estado na aula de quarta e nem visto o vídeo, e aí eu quero pedir a vocês que sempre vejam esse vídeo que a gente fica postando, tá, pessoal? Porque eu sei que também nem todos podem participar dessa aula de quarta-feira. É um horário realmente, reconheço, é um horário ruim. Mas foi o que nós pudemos arranjar, né, pessoal? A gente está improvisando também. Então, quem não puder participar da aula de quarta-feira, não deixa de ver o vídeo que eu posto sempre, depois da aula, para a gente poder dar sequência na sexta-feira, tá bom? Muito bem, pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. Agora eu já tenho bastante aluno aqui, coisa boa. Ótimo, agora sim. Sara Letícia. Olá, Sara. Show, pessoal. Vamos então retomar aqui isso na página 162, tá? Já revimos novamente como os átomos geram íons, né? Isso aqui já é matéria dada, beleza? Vamos falar de interações eletrostáticas. O que é isso, professor? Interações eletrostáticas. O objetivo aqui desse tópico é que você entenda o que, afinal de contas, ocorre quando íons positivos e íons negativos, quando esses rapazes se aproximam, tá? Quando eles se aproximam. Aqui eu tenho, nesse desenho, um esquema da interação entre os íons de sódio e de cloro. Lembrando que os íons de sódio são positivos e os de cloro são negativos. Toda aquela história que o sódio é um elemento de baixa energia de ionização, vai gerar íons positivos, que o cloro é um elemento de alta afinidade eletrônica, vai gerar íons negativos, né? E que os íons positivos têm mais prótons, que os íons negativos têm menos elétrons, isso aí vocês já sabem, já dominam bem. Então, na hora em que esses íons se aproximam na ligação iônica, ocorrem dois fenômenos aqui. A atração, de um lado, porque um deles tem carga elétrica positiva e o outro tem carga elétrica negativa. Por isso, uma atração eletrostática. Eletrostática vem de eletricidade, vem de carga elétrica. Como os íons têm cargas opostas, ocorre uma atração, tá bem? Ao mesmo tempo, ocorre também uma repulsão, porque os elétrons de um repelem os elétrons do outro, já que têm cargas de mesmo sinal. Porém, a atração acaba vencendo essa queda de braço, é maior do que a repulsão, e o composto adquire uma certa estabilidade. E isso não ocorre só entre dois íons, isso ocorre entre todos os íons que estiverem formando aquele sistema. Então aqui, ó, esse íon de sódio está sendo atraído por todos os íons de cloro ao seu redor, e por sua vez o íon de cloro está sendo atraído por todos os íons de sódio que estão ao seu redor. Isso aqui, pessoal, forma uma rede cristalina
que explica, por exemplo, por que os compostos iônicos têm altos pontos de fusão e ebulição. Por que eles exigem tanta energia para sofrerem os processos de fusão e de ebulição. Explica a estabilidade energética desses compostos, explica uma série de propriedades que eles apresentam. Então, lembrem desse resuminho aqui, ó. Entre os íons ocorrem interações eletrostáticas, quer dizer, íons de mesma carga se repelem, íons de carga oposta se atraem. Essas interações são as chamadas ligações iônicas, as ligações que nós estamos estudando agora. Muito bem. Perguntas até aí? Vou relembrar com vocês, mais uma vez, para quem não viu ainda, qual é a origem das ligações iônicas, como elas se formam. Vamos fazer aqui novamente uma simulação entre íons positivos e negativos para a gente analisar a ligação iônica. Digamos que eu quero fazer aqui a ligação entre o sódio. O sódio, pessoal, ele tem essa estrutura na camada de valência. De acordo com a simbologia adotada por Lewis, é como se o sódio tivesse na camada de valência um cubo com um elétron em um dos vértices. Esse é o modelo que o Lewis utilizou, nós já vimos isso em aulas anteriores, para simbolizar a camada de valência. Um elétron, como se estivesse solitário ali, em um dos vértices de um cubo. Tá bem? Isso porque o sódio, vocês lembram, ele é um elemento da primeira família, tem um elétron na última camada. Então, para ilustrar essa última camada de uma forma mais geométrica, digamos assim, o Lewis simbolizou essa última camada como se fosse um cubo e os elétrons de valência em seus vértices, de acordo com a quantidade. Muito bem. Esse sódio, digamos que ele queira fazer aqui uma interação com um elemento do lado direito da tabela, que é o que ocorre nas ligações iônicas. Digamos que o sódio, ele quer fazer uma interação com o iodo, né? O iodo. Então, vou escolher aqui o iodo. E aí, o iodo é o oposto do sódio, pessoal. O iodo, se eu quiser representar a última camada do iodo, a camada de valência, eu vou utilizar essa figura aqui, ó. Um cubo, assim como era o do sódio, só que no caso do iodo, são 7 elétrons na camada de valência, portanto, 7 vértices ocupados. Comparem aqui, o sódio só tem um elétron na camada de valência, só tem um vértice ocupado. O iodo tem 7 elétrons na camada de valência, 7 vértices, portanto. Como é que o sódio e o iodo vão interagir? Vamos dar sequência aqui. Aqui a representação de Lewis para o sódio, um elétron. Aqui a representação de Lewis para o iodo, 7 elétrons. Então, eu vou fazer o seguinte. Já que o iodo, atenção agora, já que o iodo, para seguir a regra do octeto, precisa ter 8 elétrons na camada de valência, eu vou tomar emprestado o elétron do sódio e vou colocar esse elétron aqui, ó. Pronto. O iodo conseguiu o que ele queria, o 8º elétron, doado pelo sódio. Tá bom, gente? Então, assim ficaria a fórmula do composto iodeto de sódio. Iodeto de sódio. Olha como é que essa fórmula ficaria no final. Vou repetir aqui a operação. Escolher aqui o iodo.
o elétron do sódio foi emprestado para o iodo, formou-se a ligação. E olha como é que é essa ligação. Pronto. O iodeto de sódio, portanto, é um sal, é um composto iônico, formado da interação entre o sódio e o iodo. Observe que aquele oitavo elétron que o sódio doou para o iodo, ele já está aqui, ó, como se já fizesse parte, já faz parte mesmo, do plantel de elétrons do iodo. Tá bom, pessoal? Que por causa disso, passa a ter um elétron a mais, passa a ter uma carga elétrica negativa a mais. E o sódio que perdeu seu elétron passa a ter uma carga negativa a menos ou uma carga positiva a mais, como queiram. Essa fórmula é a chamada fórmula de Lewis. E o composto aqui formado por interação eletrostática é um composto iônico. Ok, pessoal? Assim eu posso fazer com todas as ligações iônicas que eu precisar fazer. De um lado tem uma partícula positiva, do outro lado tem uma partícula negativa, e elas vão interagindo eletrostaticamente, tá? Até que se forme um composto que nós chamamos de composto iônico. Composto iônico. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não, tio. Tá tranquilo mesmo? Sim. Querem que eu faça mais alguma simulação? Ok, Lavoisier? Beleza. Esse recurso aqui, pessoal, é muito bacana. Inclusive, se vocês tiverem acesso ao site da Moderna, ele é interessante para vocês treinarem, tá? Porque aqui você pode fazer praticamente todos os tipos de compostos, né? Na proporção que vocês precisarem. Vocês basta escolher aqui um composto X e combinar com o composto Y que vai aparecer no outro lado. Seguindo aqui, quando for necessário, a gente pode fazer essas conexões. Nós vamos ver uma imagem que mostra... Eu vou começar da segunda imagem, tá bom? Pronto. Essa imagem aqui, pessoal, ela é um retículo cristalino de cloreto de sódio, tá? É um retículo cristalino de cloreto de sódio. Nesse caso aqui, no caso B, eu tenho uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, desse sal, que é o cloreto de sódio, com água. E aí você percebe que ele vai formar cristais regulares, certo? Como se fossem um cubo. E a imagem A mostra uma visão ampliada desse cristal, desse retículo cristalino. Aqui os átomos, os íons de cloro em verde, os íons de sódio em roxo. E aí você percebe uma rede cristalina formada entre eles, de maneira que haja interações eletrostáticas sempre mantendo a estrutura organizada. Tá? Então, isso é uma estrutura cristalina, como eu disse, de cloreto de sódio, e aí ela se explica por essas interações aqui. Ó. Notem que cada íon de cloro está rodeado de íons de sódio, e cada íon de sódio rodeado de íons de cloro. Tá bom, pessoal? Então, isso é aplicado para o cloreto de sódio, mas também se aplica a todos os compostos iônicos. Aqui vocês vão entender por que esses compostos são tão estáveis, né? Alguém poderia perguntar assim, professor, mas esses compostos, ao se formar, eles também não trocam energia? Quer dizer, eu tenho dois átomos separados, um de sódio, outro de cloro. Perfeito? Esses átomos, para poder se juntar, eles liberam energia. Aí você perguntaria assim, e por que raio, então, eles se tornam estáveis? Aí aqui tem uma explicação sobre isso, pessoal.
Vou ler aqui com vocês para traduzir isso para vocês. Ó. Vimos que as ligações químicas geralmente envolvem formação de uma espécie energeticamente mais estável. Isso aqui nós já vimos. As ligações químicas, elas têm essa função. As ligações químicas formam compostos energeticamente mais estáveis. É como se os compostos formados fossem mais duráveis, e é uma busca da natureza. Os átomos isoladamente, eles são instáveis. E aí, quando eles se juntam formando compostos, eles adquirem uma certa estabilidade. Lembra muito quando você está, digamos, procurando emprego, né? E aí você consegue ali um emprego, um serviço onde você vai ter mais estabilidade. Ora, por que você procuraria um emprego, procuraria trabalhar se você está de boa, sem fazer nada? Possivelmente porque o emprego, apesar de te custar um sacrifício, um esforço físico e mental, ele vai te trazer alguma estabilidade. Então, seria mais ou menos isso. Você poderia se perguntar assim, ó, puxa, professor, os átomos não existem isoladamente? Por que motivo eles tendem a se juntar, se eles poderiam muito bem continuar de boa sozinhos, isoladamente? Aí eu responderia isso, porque ao se juntar com outros átomos, eles adquirem estabilidade. Então notem aqui, ó. Para compreendermos por que um cristal de cloreto de sódio se forma a partir dos átomos de sódio, vamos analisar o diagrama a seguir, que considera o sistema formado por sódio e cloro, ambos em fase gasosa, com seus átomos inicialmente isolados. Então aqui estão os átomos de sódio e cloro, inicialmente isolados na forma gasosa. Ok? Vamos para um segundo momento agora. Aqui está o sistema formado por cátions, cátion sódio, aqui, cátion sódio, esferas roxas, e ânions cloreto, esferas verdes. Esse sistema envolve absorção de energia pelo sistema formado por átomos de sódio e cloro. Entretanto, ó, observem as setas. A energia liberada para a formação desse sistema é maior, supera a energia absorvida. Quando se libera mais energia do que se absorve, o resultado é que o sistema torna-se mais estável, leva à formação de um sistema mais estável. Então, veja, num primeiro momento, estão aqui os átomos isolados. Para formarem íons, eles absorvem energia. Veja que o nível de energia aumenta num primeiro momento. O sódio, o íon, e o cloro, íon, têm mais energia que os seus respectivos átomos. Então, primeiro eles ganham uma certa quantidade de energia, mas depois, para se juntarem, sódio e cloro perdem muito mais do que o que haviam ganho anteriormente. Então, aqui está a explicação. A formação de cátions, sódio e ânions cloreto leva a um sistema de maior energia. É o primeiro momento. Porém, as interações entre esses íons formam uma rede cristalina, que nós já conhecemos, de menor energia. É essa aqui. Portanto, mais estável que as espécies que a originaram. Esse processo pode ser representado pelas seguintes equações. Então, atenção, pessoal, vem aí uma parte muito importante. Quando vocês começarem a ler essas equações, coisa que a gente vai começar a fazer muito agora, vocês precisam sempre associar cada equação dessas a um processo correspondente do mundo real. Então, aqui, vamos fazer aqui uma leitura dessas equações. Aqui eu tenho sódio na forma de íon isolado, gasoso. Esse sódio, para se converter no íon de sódio, ainda na forma gasosa, ele libera o seu elétron, absorvendo energia. E vocês lembram, né? Toda vida que alguém perde um elétron, ele ganha o que em troca? O que é, pessoal, que o átomo recebe quando ele perde um elétron? Vamos lá, quem que se lembra disso aí?
O átomo está de boa aqui, ó. Forma gasosa, isolado. Aí ele resolve perder um elétron. Ele perde esse elétron do nada ou ele vai ganhar alguma coisa em troca? Alguém sabe responder essa pergunta? O que é que ele ganha em troca do elétron? Não é energia, não. Parabéns. Parabéns, guria. Energia. Tá aqui, ó. Energia, pessoal, é o que se troca com elétrons. Eu sou o átomo. Eu perco um elétron, mas eu ganho energia em troca. Eu sou um átomo, eu ganho um elétron, mas aí eu tenho que entregar energia em troca. Elétron se troca por energia, sempre. Então, na hora que o sódio gasoso, átomo isolado na forma gasosa, solta um elétron, ele ganha energia em troca. Em compensação, ele se converte em um íon de sódio. Aqui, ó, ele é um átomo, ganha energia, se transforma em um íon de sódio. Isso acontece também com o cloro. O cloro é um átomo isolado na forma gasosa, mas aí ele ganha um elétron. Ao ganhar um elétron, esse rapaz se torna um íon cloreto, ainda na forma gasosa. Então, os dois processos, eles são, por assim dizer, independentes. Tá certo? Ó, tanto o sódio quanto o cloro fazem o seu processo de ionização separadamente. O sódio se converte no íon positivo, o cloro se converte no íon negativo, e aí depois eles se dão conta que estão se atraindo, porque um agora é positivo e o outro é negativo. E ao se atraírem, eles abrem mão da energia que haviam ganho para formar o cloreto de sódio, agora na forma sólida. Então, gente, ó, atenção porque isso é fundamental. Isso é importante demais da conta para vocês guardarem. Cada uma dessas histórias está contada aqui, ok? Então, quando vocês estiverem estudando equações químicas para valer, não esqueçam de saber contar essas histórias. E o que é saber contar essas histórias, professor? É entender exatamente o que significa cada uma dessas equações. O que elas têm a ver com o mundo real. Tá bom, gente? A química, eu reconheço, ela tem uma linguagem difícil. A química tem uma linguagem, às vezes, muito complexa, porque você vai reinterpretar fenômenos através de um conjunto de símbolos. Então, se existe uma coisa que complica a vida de vocês, alunos de química, é interpretar essas reações, essas equações, para ser mais exato. Mas, ó, falo para vocês uma coisa, quando vocês começarem a fazer a leitura de cada um desses processos, vocês vão começar a desenvolver o conhecimento muito tranquilo de química, muito aprofundado, tá bom, gente? Porque como eu disse, cada simbologia dessas conta uma história. E esse modelo que nós fizemos aqui para o sódio e para o cloro, ele pode ser estendido a todos os compostos iônicos, ok? Duas observações para a gente terminar esse tópico aqui, ó. A partir da análise de formação do retículo cristalino, é possível deduzir, inferir, quando a formação de uma ligação iônica é energeticamente favorável. Como assim, professor? Ó, se o elemento químico que vai formar o cátion deve apresentar baixa energia de ionização, então, quando o elemento que vai formar o cátion apresenta baixa energia de ionização, então, significa que nós temos ali elementos metálicos, ok? Os ânions são o contrário. Os ânions são constituídos por elementos químicos de alta afinidade eletrônica, como é o caso dos não metais. Então, aqui é uma dica boa para quando você quiser saber se determinado composto tende a ser iônico ou não. Se de um lado você tiver elementos de baixa energia de ionização, que é o caso dos metais, e do outro você tiver energia de elementos de alta afinidade eletrônica, como é o caso dos não metais, provavelmente você vai estar diante de um composto iônico.
ok? Eu vou voltar lá, fazer mais uma simulação para vocês, para a gente deixar isso bem redondinho. Ó. O que eu acabei de dizer para você? Imagine você que eu tenho aqui magnésio. Magnésio é um elemento da segunda família da tabela periódica, da segunda coluna, portanto, baixa energia de ionização, ok? Elementos do lado esquerdo aqui, como o pessoal da primeira família e da segunda família, inclusive o magnésio, tem baixa energia de ionização. São os metais. Digamos que eu vou escolher aqui um elemento do lado direito da tabela que tenha, portanto, alta afinidade eletrônica. Eu vou escolher o cloro. Então, eu escolhi o cloro não por acaso. Eu quero um elemento de baixa energia de ionização, do lado esquerdo da tabela, e quero um elemento do lado direito, com alta afinidade eletrônica. O cloro, como vocês sabem, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, de um lado o magnésio, do outro lado o cloro. Será que esse composto tende a ser um composto iônico? O que vocês acham? O que vocês me dizem aí? O composto formado de magnésio e cloro tende a ser iônico ou não? Sim ou não? Quem me responde é essa? Aguardando a resposta. Sim? O que você acha, Lavoisier? Esse composto aí, ele vai ser iônico ou não vai? Tio, eu não sei. Ele vai. Eu te explico por que ele vai. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Pois não? Gente, atenção, ó. Importante demais isso aqui. Por isso que eu voltei aqui um pouquinho para explicar mais uma vez para vocês. Eu estou tentando fazer a ligação de um elemento do lado esquerdo da tabela, que é o magnésio, com o elemento lá do lado direito, que é o cloro. Beleza? Esse elemento do lado esquerdo é um metal. Tem baixa energia de ionização. O elemento do lado direito é um não metal. Tem alta afinidade eletrônica. Muito provavelmente, quase com certeza, esse composto gerado vai ser um composto iônico. Então, sempre que você juntar metais, lado esquerdo da tabela, com não metais, lado direito da tabela, a tendência é que você tenha compostos iônicos. Ok? Metais de um lado, não metais do outro. Professor, pois me explica como é que se forma esse composto? Pois não. Você percebeu que de um lado aqui tem o magnésio com 2 elétrons na camada de valência e do outro tem o cloro com 7? Pois é. Como o magnésio tem 2 elétrons para doar, eu vou arranjar outro cloro, ok? Cliquei errado. Aqui era para clicar no mais. Agora sim. Eu vou arranjar outro cloro, porque aí cada um dos cloros, atenção agora, ó, cada um dos cloros vai receber um elétron do magnésio. Ó. Esse elétron eu vou doar para o cloro de baixo e esse aqui eu vou doar para o cloro de cima. Notaram que o magnésio, por ser bivalente, por ter 2 elétrons de valência, será capaz de doar para 2 cloros um elétron para cada? Tudo bem aí? Isso é ligação iônica, tá, pessoal? Essa ligação ela se baseia na transferência de elétrons do metal, do elemento que tem baixa energia de ionização, para o outro elemento, que vai ter alta afinidade eletrônica. Feita a doação, vamos verificar
como é que vai ficar a estrutura desse composto. Lá vem ela, ó. Contando a história. O magnésio, que tinha 2 elétrons para doar, doou para 2 cloros. Cada cloro recebeu 1 elétron do magnésio. O composto chama-se cloreto de magnésio, é um sal, formado pela combinação de um íon de magnésio e 2 íons de cloro. Ok, gente? Então dá para a gente fazer, ó, inúmeras dessas simulações. E para concluir aqui, eu só preciso dizer mais uma coisa para vocês, ó. Essas redes cristalinas, apesar dessa simulação que a gente fez, elas não são mantidas, não são constituídas apenas por pares específicos de íons. Como as interações eletrostáticas se dão em todas as direções, então os íons interagem com todos os outros íons nas suas vizinhanças. Então a ligação iônica, apesar da gente representar como se fosse um íon positivo com um íon negativo, ou um íon positivo com 2 íons negativos, ela se dá, na verdade, em toda essa rede. São trilhões de íons se atraindo ao mesmo tempo, formando o que nós chamamos de rede cristalina. Tá bom, gente? Então, não é, apesar da gente parecer, querer assim, simplificar demais, é um íon de sódio com um íon de cloro. Na verdade, são trilhões de trilhões de trilhões de íons de sódio com trilhões de trilhões de trilhões de íons de cloro, formando uma rede cristalina. Assim é que funciona a ligação iônica. Na próxima aula, na aula de quarta-feira, eu vou falar agora das propriedades dos compostos iônicos, tá? Então, muita calma nessa hora. Não vamos entrar nesse assunto aqui hoje. Só para retomar aqui, ó, que foi que nós já vimos no nosso capítulo 6, que eu falei para vocês. Isso é o capítulo mais importante do primeiro ano. Então, por isso que eu vou falar, vou repetir, vou mostrar, vou perguntar, vou fazer avaliações, tá? Porque aqui a gente tem que aprender mesmo, de verdade. Não pode passar daqui sem entender direitinho. Vimos os fundamentos das ligações químicas, entendemos o que é estabilidade energética, relembramos o modelo de Lewis e a regra do octeto. Fiz exercícios quarta-feira, né? Se você não está aí atualizado, vai lá e atualiza a tua aula. E hoje nós vimos, mais uma vez, como se dá a interação eletrostática, como os íons positivos e negativos se atraem numa rede cristalina, formando os diversos compostos iônicos. E aqui vai a principal dica para você lembrar dos compostos iônicos. Sempre que elementos do lado esquerdo da tabela se ligam a elementos do lado direito da tabela, eu tenho ligação do tipo iônica. Ligação essa baseada em quê? Baseada na transferência de elétrons, sempre do elemento de menor energia de ionização para o elemento de maior afinidade eletrônica. Ok, pessoal? Então, esse trecho aqui é muito importante. Ó. Uma vez que o elemento químico que formará o cátion deve apresentar baixa energia de ionização, e os elementos químicos que vão formar os ânions serão os que têm alta afinidade eletrônica. Então, a ligação iônica é sempre entre espécies que, de um lado, têm baixa energia de ionização e espécies que têm, por sua vez, alta afinidade eletrônica. Professor, então, quem tem baixa energia de ionização é o pessoal do lado esquerdo, são os metais, especialmente das famílias 1 e 2, correto? O pessoal que tem alta afinidade eletrônica são os não metais, especialmente o pessoal das famílias 15, 16 e 17. Bom, gente, é isso. O recado era esse. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Que era do Lavoisier. É isso, tá certo, Lavoisier? Era ligação iônica mesmo, tá? Então fica a dica. Sempre que eu tiver de um lado
elementos metálicos e do outro elementos não metálicos, a chance de que isso se torne uma ligação iônica é muito grande. Tá bom, gente? Beleza? Obrigado pela participação de vocês. Quarta-feira nos encontraremos às 9 para mais uma aulinha de Química. Show? Beijo para todo mundo. Obrigado pela participação e até a próxima aula. Valeu, Cíntia.